abrir em Salmos 37. Vou orar aqui. 37, 4, 5. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu peço a Ti, neste momento, Deus, vem com a Tua graça e a Tua misericórdia, opera com o Teu poder e a Tua unção, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar em cada coração aqui, Deus. Que haja da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai, e a Tua manifestação falando conosco, Senhor. Eu peço, livra-nos do ladrão da palavra, Pai, do roubador da palavra, que nós possamos absorver, Pai, que não falte, que não passe, mas seja segundo a medida que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém. Salmos 37, versículo 5, diz assim, no 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, olha só, Deus está cuidando de cada caminho nosso, cada situação, cada condição Ele está cuidando. O que eu preciso entender? Que eu vou descansar em oração, vou descansar em Deus, sabendo que existe coisas que não está no nosso alcance. Existe coisa que não está no nosso domínio, não depende de nós. Por mais que nós nos esforcemos, buscamos fazer a nossa parte, está na mão de Deus. Ele fala, deleita, não entrega o teu caminho. Então, deleita-te também no Senhor. Deleita, descansa, deixa Ele cuidar. Tem coisa que muitas vezes nós tentamos resolver com a nossa mão e não vai. Então eu preciso colocar na presença de Deus. Deixar Ele tomar conta. Tem coisa que muitas vezes nós tentamos resolver. Não, eu vou descansar em Deus. E quando eu descanso em Deus, não quer dizer que eu vou parar de orar. Não. Quer dizer que eu vou receber a paz de Cristo diante de cada situação. Quer dizer que eu vou receber o cuidado e a misericórdia do Senhor em cada situação. Tem coisa que está acontecendo, eu vou descansar em Deus. Por quê? Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloca o seu caminho. O que é o nosso caminho? Por exemplo, eu vou daqui para lá para trabalhar. Então, aquele é o meu caminho. Então, eu vou colocar o meu serviço, o que eu estou fazendo, nas mãos de Deus. Vou colocar o meu caminho, o caminhar daqui até a volta de Jesus, ou daqui até Deus nos recolher, é o nosso caminho. Então, vamos colocar na presença do Senhor. Porque tem uma coisa que está aqui, e o mais Ele fará. Ele não limitou. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer apenas aquilo. Não. O mais. Até aqui nós fizemos. O mais está com Deus. Às vezes a gente fica preocupado. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não. O mais Deus vai fazer, porque eu já entreguei o meu caminho nas mãos do Senhor. Tem coisa que eu tento mover com as minhas mãos, não vai. Eu preciso entregar. Deus está na sua mão. Enquanto isso, nós vamos orando, vamos aprendendo. Surgiu uma oportunidade diante de alguma situação, Deus vai movimentar, vai nos impulsionar, vai nos dar a direção certa. Tem muita coisa acontecendo e a gente vê muitas coisas, né? Muita gente falando, faça isso, faça aquilo, olha, isso já é um sinal. Nós já sabemos, está na palavra de Deus, que as coisas vão acontecer. Agora, o que eu preciso entender? Conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai nos impulsionando e nos dando as coordenadas, porque eu entreguei o meu caminho. O mais Ele vai fazer.
Tem gente que fala assim, olha, o preço das coisas vai subir. Quem pode, ajunta lá um alimento. Irmão, como é que você vai fazer isso? Como é que a pessoa que ganha um salário, tem que muitas vezes a pessoa paga aluguel, não é o nosso caso aqui, mas às vezes a pessoa paga lá, como é que ela vai começar a juntar comida? E é muitas vezes um irmão, uma pessoa que está servindo a Deus. Eu preciso entender que tem coisa que está na mão de Deus, o mais Ele fará. Como é que esse povo está fazendo? O povo que está lá, passando o desafio lá no Rio Grande do Sul. Deus está movimentando de uma maneira extraordinária, que todo dia escuta falar que está chegando 5 carretas, 10 carretas, tá vindo carreta não sei de onde, cheio de comida, cheio de alimento, aí eles mandam remédio por outro caminho, e agora tá indo gente trabalhar, gente que especialista numa coisa, gente que sabe mexer com jet ski, com barco e salvamento, essas coisas todas. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Ah, mas precisava, aconteceu isso por... Irmão, eu não sei se aconteceu isso ou por aquilo. A palavra de Deus vai se cumprir em toda a terra. Em todos os povos, em todas as nações, a palavra vai se cumprir. Aquele que conhece e aquele que não conhece. Mas nós precisamos entender que existe um Pai do céu que está cuidando do nosso caminho. Ah, mas aconteceu isso. Aí tinha algumas pessoas por condição, estava lá num lugar que acabou com tudo. Irmãos, o mais Ele vai fazer. Eu preciso confiar em Deus diante de situações. Aí a gente traz para a nossa vida, né? Estamos falando do reino. Aí nós trazemos para a nossa vida. Tem coisa que não está no seu domínio, está no mais aqui. E o mais Ele fará. Está no domínio de Deus. Aí você queria que aquela coisa movimentasse, você sentiu ali o impulso de Deus, você sentiu o movimento de Deus ali, você percebeu. Aí lá na frente tinha lá uma porta fechada, uma obstrução. Aí você fala, Jesus, mas eu me esforcei, eu tentei, eu fiz aqui, eu fiz um contato, eu conversei, eu fui no lugar, o Senhor até preparou algumas condições. Irmãos, o mais Ele vai fazer. Tá daqui para lá, até aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Entregar. Mas Deus, aconteceu isso e isso. Não, já entreguei. Ele está cuidando. Ele vai cuidar. E Deus é Deus. Deus é Pai. Não tem coisa que aconteceu na sua vida e você falou, nossa, foi Deus mesmo, porque eu não fui. Você quer ver? Provérbio 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Irmãos, no versículo 5. Por favor, volta no 5. Ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. O nosso entendimento vai falar que 2 mais 2 é 4. 1 mais 1 é 2. O nosso entendimento, o nosso raciocínio, a nossa logística vai falar que só vai acontecer isso se isso tiver aqui, para que tenha um caminho, para que... Mas Deus vai fazer as coisas acontecer. Por isso que eu preciso confiar, entregar o caminho, o meu caminho nas mãos de Deus. Diante de cada situação, nós vamos falar assim, Deus, movimenta isso aqui, Senhor. Por quê? Porque você sabe que tem um Deus maior. No nosso alcance, a gente precisa de um raciocínio lógico para provar aquilo, para determinar que tem um caminho. Olha, para me chegar lá embaixo, lá em frente, aquele negócio que vende gás ali, depois do açougue, e descer lá para baixo, né, naquele lugar, tem que ter muita fé para descer lá, né? Mas Deus vai lá e põe a... Deus vai lá e coloca a mão lá e as coisas acontecem. Por quê? Porque Ele está cuidando. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. O que o nosso coração vai falar? Ó, o nosso entendimento.
Não, tem que acontecer isso. Eu vou projetar aqui tal coisa, eu vou projetar tal situação. Eu preciso deixar Deus agir. Ó, o 6, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu preciso reconhecer. Ah, mas teve um impedimento? Reconhece Deus ali. Ah, mas entrou alguém no meio, não sei o que e tal. E irmãos, presta bem atenção. Aquilo que é nosso vai chegar na nossa mão em nome de Jesus. O diabo não tem poder para atrapalhar os planos de Deus. Vai se cumprir na nossa vida em nome de Jesus. O que vai atrapalhar a minha vida e a sua vida? Pecado. Sair fora da vontade de Deus. Deus mandou fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Errou o alvo. Não, pecado. Isso vai atrapalhar a nossa vida. Eu vou ter reconciliamento com Deus pelo perdão, mas vai atrapalhar a nossa vida. Agora, surgiu uma situação, Deus é soberano. Deus está sobre todas as coisas. A gente, né? A gente imagina muita coisa que aconteceu, né? Na virada de domínio, né? Que teve a virada de domínio nas nações, na nossa. Aí você fala assim, ué, mas isso ou aquilo. Irmão, o que tiver acontecido, aconteceu, porque Deus está no domínio de tudo. A gente pensa, mas não. Ó, reconhece o Senhor em todos os seus... Ah, Deus quer que eu sofra? Não, Ele não quer que eu sofra. Mas existem coisas que acontecem e é permissão e está debaixo do domínio de Deus. Mas eu vou ficar achando que Deus não está ali? Deus está, Ele tem o domínio sobre aquela situação. Ele vai nos levar a alguma coisa. Agora o que eu tenho que fazer? Entender que Deus é soberano e Ele permite que as coisas aconteçam, mas eu vou entregar o meu, reconhecer Ele em cada caminho, confiar de todo o coração e não cessar aos meus olhos. Por quê? Vai chegar uma hora que eu vou precisar disso aqui, ó. Salmos 46:1. Ó, só o 1 e o 5 eu vou ler. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Nele habita... Peraí, não vai dar. Volta lá, por favor. Segue no 2, senão vai ficar sem sentido. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Vai, seguido. Ainda que se encrespem as águas e lancem com fúria contra os rochedos. Vai. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Versículo 5. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Deus vem. Deus é socorro bem presente na angústia. Eu estou clamando. Nós colocamos o nosso caminho na mão de Deus. Deus está cuidando. Aconteceu um desafio, uma coisa fora do comum, uma coisa... O que ele está falando? Dos montes ir para dentro do mar. Não é uma coisa fora do comum? Pode acontecer isso? Claro que pode acontecer. Claro que pode acontecer. Se juntar uma coisa com a outra, tu já está acontecendo, não é verdade? Deve ter um lugar alto lá que aconteceu. Então o que eu preciso entender? Deus é socorro bem presente. Irmãos, eu não posso ter vergonha de falar com Deus. Eu não posso me acanhar porque a minha condição natural está raciocinando uma coisa. Eu tenho que colocar na presença de Deus e não limitar o poder dele segundo as minhas posses, segundo o meu conhecimento, segundo a minha força. Por quê? Porque se eu consigo, eu não vou pedir para Deus. Você consegue? Então você precisa pedir direção para Deus coordenar, né? Depender de Deus em tudo. Mas se eu não consigo, aí que eu vou colocar, porque socorro bem presente na angústia. É uma situação que com a capacidade humana não dá para vencer. Mas eu coloquei o meu caminho na mão dele, ele está cuidando de cada situação. Ele está nos orientando, está fazendo com que as coisas aconteçam. Nós estamos vivendo o cuidado de Deus diante de cada situação. Sexta-feira passada... sexta-feira, né? Que passou, né? Sexta-feira, de manhã, o
deu um probleminha lá, o alternador deu o rolamento lá, estragou lá e acabou tendo que trocar o alternador. Irmãos, olha só, eu trabalhei à noite, aí fui de manhã, na última criança, apareceu um vestígio lá que estava acontecendo alguma coisa, eu parei, olhei, eu falei, puxa, é ali. Aí eu vi que era no alternador. Aí eu não desliguei, né? Eu falei, se eu desligar e ele não funcionar, e aí? Fui, entreguei, liguei pro eletricista de carro. Ó, não, vem aqui. E aí, cheguei com o carro até lá, deu certinho. Deus coordenou, ele sabia. E porque outras coisas aconteceram depois também, que eu fiquei feliz com as manifestações de Deus e Deus trabalhando nos negócios, né? Deus está coordenando os nossos passos. Poderia acontecer diferente? Poderia, mas ele preparou a ocasião certa, a hora certa, sustentou ali. E eu vou falar assim, nossa, porque aconteceu? E ficar murmurando. Eu falei assim, Deus, eu já perguntei logo, onde o Senhor vai me levar, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Por quê? Porque Deus é bom, Ele está cuidando. Nele habita o eterno, no rio lá, né? Habita Deus, o eterno, por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Deus, me abençoa aqui, Senhor. Põe a tua mão. Guarda aqui, Senhor. Tem que entregar essas aqui. Entreguei. Até meio-dia não ficou pronto. Eu falei, Jesus, vamos lá. Fui. E fiz as coisas. Por quê? Porque Deus está cuidando. Se acontecesse diferente, Deus estava cuidando e estava nos ensinando coisa nova também. Porque Deus está no domínio. Aí eu vou ficar, mas está acontecendo isso, e olha, mas aconteceu isso, e não sei o que. Não, eu entreguei o meu caminho para Ele, e Ele sabe o que fazer, as direções a que tomar. Jesus é bom e misericordioso, Ele vai salvar nossas vidas e nos conduz para treinar diante de cada situação. Diante de cada condição eu vou viver o cuidado dele. Olha só, Provérbios 16, 9. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas é o Senhor Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Irmãos, Deus vai determinando os nossos passos. E é uma coisa tão interessante assim, que você quer ir por um caminho e aquele caminho não vai. Você fala assim, Deus, eu queria ir por ali, não deu certo. Eu fiz praticamente tudo. Fui de um lado, fui do outro. Deus, eu tô guiando. Você planejou? Tá bom. Deixa eu guiar os seus passos. Aí você vai mudando o seu perfil de rota. Por quê? Porque Deus está guiando meus passos. Então, ó, é mais ou menos assim, ó. Não tem aqui? Aqui, né? Aí eu vou pisar aqui. Eu vou entrar aqui nessa condição aqui, ó. Vou pisar aqui. Mas aqui tem alguma coisa que não vai servir para mim. E muitas vezes isso que não vai servir para mim pode até ser uma bonança na hora errada. Uma bênção na hora errada. Porque na verdade bênção na hora errada não é bênção, né? Puxa vida, não era a hora de receber aquilo. Mais ou menos assim. Pedro Daniel. Falar assim. Você quer um carro? Quer, Pedro Daniel? Quer um carro? O que você vai fazer com ele? Vai dirigir por aí? E você sabe dirigir? E que se eu te der um carro, o que vai acontecer? Vai aprender. Primeiro vai aprender e ter a idade. Não dá. Não dá. Você já pensou numa bênção? A bênção na hora errada, eu vou pisar no milagre. Ó. Cheguei na terra do milagre. Não era a hora certa. Precisava rodar 40 anos para aprender a lidar e conversar com Deus. Por quê? Na hora certa as coisas acontecem. Ele está guiando os nossos passos. Eu vou pôr o pé aqui, ó. Não, filho. Não. Tem um precipício aí. Não põe o pé aí, não. Aí eu falo, Jesus, eu ia pôr o pé aqui, mas o Senhor me trouxe para cá. E assim vai indo. Então Ele está cuidando e guiando os nossos passos diante de cada situação. Por quê? Eu preciso entender isso. Olha só. No Isaías 55, 8 e 9. Ó.
Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé. Versículo 9. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmão, não dá. Eu tô pensando aqui. Deus está pensando lá em cima, já enxergou tudo lá de cima, já sabe o que vai acontecer lá na frente. Por isso que ele determina os meus passos. Ele determina os seus passos. Ó, cuidado, não pisa aí. Não vai por esse caminho. Aí a gente não sabe, aí surge uma situação ou outra, aí ele fala, não vai, filho, não vai por aí não. Vai dar ruim, vai dar problema. Aí ele vai, tira o nosso pé dali e põe o pé em nosso outro lugar. O que é isso? O que é pôr o pé em outro lugar? Ia fechar com fulano, não fechou. Não sabia nem que ia conversar com aquela pessoa, foi e fechou. Ele conduziu para outro lugar. Adianta o próximo livro aí, por favor. Então, o que ele vai fazer? Vai nos direcionar no que nós estamos fazendo. O nosso caminho está nas mãos de Deus. Ó, Atos 16:6. E viajando por toda a região da Frígia e Galácia, Paulo e seus companheiros de ministérios foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Vai lá. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuravam subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Versículo 10. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir para a Macedônia, partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Versículo 11. Isso. Navegando em Trode, seguimos a ilha reta Samotrace, e no dia seguinte para... Irmãos, pode segurar. Põe lá no primeiro, lá, no 6. Isso. Ó. Foram impedidos. Tá aí, tá isso. Esse daí já tá bom. Olha só. O que eu preciso entender? Se Deus tá me impedindo de ir para tal lugar, eu vou entender que ele vai me levar para outra condição. Nem que eu tenha que ficar parado e não ir naquele momento. Mas ele vai conduzir as coisas. Ó, foram impedidos. Aí ele estava indo para a Ásia. Aí foi impedido. Não, vamos para Bitínia. Aí foi impedido também. Até que Deus falou com ele. Deu o sonho lá do pessoal da Macedônia. Aí foi para lá, aconteceu um monte de coisa e tal. O que eu preciso entender? Nós precisamos entender a voz de Deus. Ele não vai pegar ó, filho, ele pode até falar conosco de maneira bem clarinha. Falar assim, ó, muda essa rota aí. Mas o que eu preciso entender? Eu tô insistindo numa coisa. E tá tendo impedimento. Se for impedimento maligno, você vai orar e vai sair. E se for impedimento maligno específico, Deus vai dar o discernimento e a oração que você tem que orar para que o impedimento caia. Ele vai falar, ele vai dar a direção. Agora o que eu preciso entender? Tô indo. Estamos indo. Aí Deus, não, filho, vai aí não. Ele vai impedir. Como é que ele vai impedir? Eu tô indo daqui para lá. Aí Deus me impede de ir para lá. Como é que ele vai impedir? Como é que ele vai impedir? Você tá indo daqui para lá. Você tá indo daqui para lá. Como é que ele vai impedir? Fala, filho. Como é que ele vai impedir você? Você tá indo daqui para Vila Helena. Como é que ele vai impedir você? Deus. Sim. Alguma coisa o quê?
O caminhão do lixo vai tirar a caçamba lá. Pronto, impediu. Ó, 10 minutos. Mas por quê? No pneu do carro. Meia hora. É, meia hora se for, tiver tudo no jeito. Irmãos, ele vai usar uma coisa simples. Aí eu tô esperando um raio, um vendaval acontecer. Uma pessoa... Não, se aquela pessoa falar comigo, é porque eu não... Não, ele vai usar uma coisa simples. Às vezes você fala assim, meu... Você tá aqui, né? Daqui pra cá, eu vou supor, eu quero ir pra Santa Teresa. Então, eu subo aqui. Dependendo se eu ver daqui pra lá o caminhão, eu volto pra baixo. E vou pelo outro caminho, vou chegar lá também. Não vou? Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer algo extremamente que eu não entenda. Uma coisa fora do comum. Ó, entrou em contato com fulano. Não, fulano não tá, fulano não atende. Deus, tira os impedimentos que não são do Senhor. Deus tira, Ele prepara a ocasião exata para a gente viver aquilo que nós precisamos viver. Aí você orou. Aí o negócio ficou mais desafiador ainda. Peraí, mano, eu acabei de orar. A gente dá uma insistida. Mas você fala assim, não, peraí. Todo movimento de Deus, eu percebo isso. Que a gente vai sentir paz. Mesmo que você esteja passando um desafio. Mesmo que você esteja passando uma coisa que você está contrariado de passar, que você não queria passar. Quem queria passar por um desafio? Ó, Jesus, vai chegar lá no deserto, vai ter um diabo te esperando lá. Fala, não tem outro jeito não eu vou ter que ir lá e ainda ficar conversando e sendo tentado. Você vai querer? Não. Vai passar por uma prova, por uma luta? Quem vai querer? Mas a gente sente a mão de Deus no negócio. Você percebe o agir de Deus. Porque, ô Paulo, vamos lá para a Ásia? Vamos pregar lá, vamos pregar para todo mundo lá. Chegou no meio do caminho, como é que Deus impediu? Será que ele colocou rochedo, o barco não ia, até que ele começou a entender, não, vamos para tal lugar. Não deu certo também. Então a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente precisa ouvir e obedecer. Às vezes Deus fala com a gente assim, você fala assim, Deus, já entendi, Senhor, não vou mais não. Eu estava programado para ir, Deus, não vou mais não. Aí você fala assim, Senhor, depois que eu escolhi ver uma paz, um sossego, aí quando chega no outro dia, ele fala assim, vai para Macedônia. O seu lugar é lá na Macedônia, para você ir para lá. Aí vai, navega, vai para outras cidades e vai acompanhando, e Deus vai abrindo os caminhos e colocando a situação. Então, às vezes tem impedimento na nossa vida que Deus está nos levando para outro lugar, e em tudo Ele está cuidando da nossa vida. Os caminhos, as decisões vão levar em situação. Agora, o que eu preciso fazer? Abrir os olhos espirituais. Por quê? Porque tem caminho que a gente segue que gera consequência. E muitas vezes consequências desafiadoras. Mas quer dizer que Deus não está? Não, Deus está e deu orientação. Mas a gente sabia que lá ia ter desafio. Você quer ver uma? Olha lá. O Reis. O Eliseu tem a revelação do que o rei da Síria conversa lá no quarto dele lá, né, os planos e tal, e conta tudo pro rei de Israel. E aí o cara cerca ele. E o profeta acalmou dizendo, aí o menino tá lá. Levantou mais cedo e viu que o lugar estava cercado de cavalos e carro lá. Eles veio lá para pegar o Eliseu e todo mundo lá. E o profeta acalmou dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Irmãos, em nome de Jesus, às vezes tem situação que vai acontecer na nossa vida e Deus já te dá o discernimento do livramento. Você fala assim, glória a Deus, vamos viver o livramento de Deus. Eu não sei como é que eu vou viver o livramento de Deus, mas você já está enxergando que aquele lugar está cercado
pela glória e o poder de Deus. Você fala assim, Deus, eu não sei como é que vai ser isso, como é que vai acontecer. Eu tracei esse caminho aqui, aí vem esses desafios todos, essas condições todas, aí você fala assim, aí Deus abre a sua visão espiritual para enxergar aquilo que está acontecendo à sua volta. Ah, tem gente cercando, mas tem mais gente guardando do que atacando. O que eu preciso entender? Que eu estou no mundo que determinadas atitudes, e eu não estou falando atitude mal, não. Atitude boa, projeto bom, coisa de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes aquilo vai gerar desafio, porque eu escolhi entregar o meu caminho nas mãos do Senhor. Ele impediu eu ir para a Ásia, para a Bitínia, mas ele mandou eu ir para Macedônia. Então ele está guiando. Ah, Deus mandou eu fazer isso, dar essa direção aqui. Olha o que deu a consequência que deu a direção aqui. Um monte de gente cercando ele. Então eu preciso estar atento que o meu caminho está na mão de Deus. As coisas estão acontecendo. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Ó, versículo 17. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Pede para Deus abrir os seus olhos para você ver o mundo espiritual, o que está acontecendo. Não sei se ele vai te mostrar tudo, mas eu creio em nome de Jesus que ele vai abrir os seus olhos espiritual e você vai enxergar o que Deus está fazendo no caminho, nas decisões que você tomou, segundo a ordem dele. Ele vai dar direção e não vai deixar. Deus não larga da nossa mão, não deixa eu ao léu. Eu entreguei o meu caminho para ele e ele está cuidando de cada caminho da nossa vida, de cada situação em nome de Jesus. Cada condição, mas eu estou indo por aqui. Não, não vai por aí, vai para tal lado. Mas Deus, eu fiz uma escolha. Aí Deus põe a mão lá, ó filho, você fez sua escolha, eu vou guiar seus passos aqui em cada condição, em cada situação. Agora vamos ver o amor bem grandão de Deus. Ó o amor bem grandão de Deus. Ó, assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, ó, volta lá no 4, por favor. E disseram-lhe, disseram a ele: mestre, esta mulher foi apanhada em João 8, versículo 4. Foi apanhada em flagrante ato de adultério. Vai. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo e não, como se não tivesse ouvido. Irmãos, presta atenção. E eles falam, pode ir, versículo 7, vamos até o final. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro-lhe a atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos, volta lá, peraí. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Vai lá aí. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Irmãos, na minha mão, por que ele falou? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
ela tomou uma decisão errada na vida. Quantas vezes nós tomamos decisão errada? Mas eu preciso sempre contar com a misericórdia de Deus. O caminho que muita gente está traçando, você fala assim, Jesus, o caminho que essa pessoa está traçando é fora do comum. Aí depois passam uns anos, essa pessoa tem um encontro com Jesus e as coisas mudam. O que nós precisamos entender? Na nossa mão, do nosso jeito, é sem saída, é sem solução. Mas Jesus tem sempre uma solução. Qual era o plano dos fariseus ali, os principais ali da sinagoga? Ter alguma coisa para acusar Jesus. Ó, Jesus, presta bem atenção, eles falaram. Agora, para que eles foram perguntar para Jesus se o que Moisés mandou é o que valia? As coisas na nossa vida vão chegar nas mãos de Jesus de uma forma ou de outra. Ah, mas eu tô andando aqui. Vai chegar na mão de Jesus. Aí eu fico pensando, como é que resolve isso, Senhor? Eu não sei, Deus, como é que resolve isso. Se eu tomar tal decisão, gera tal consequência. Senhor, eu já fui por esse caminho, Senhor. Trazei um caminho aí. Nosso caminho está na mão de Deus. Para eu e você, parece que é uma situação sem saída. Por quê que era uma situação sem saída? Jesus olhou para a situação e falou, peraí, se eu falar para não atirar a pedra, não joga pedra não. Moisés deu uma ordem, e a ordem veio de Deus. Certo? A ordem veio de Deus. E se eu falar para atirar a pedra, eles vão falar que eu sou carrasco. Não é assim? O que nós precisamos entender? As coisas na mão de Jesus têm solução. As coisas na mão de Jesus têm caminhos. Tem que falar assim, eu e nós precisamos falar, Deus, eu não estou enxergando o caminho. Abre os meus olhos espirituais para ver o seu cuidado nesse negócio aí. Senhor, eu já tentei ir para cá, estou indo. Aí ele fala assim, muda o caminho, filho, vai para o outro lado. Vou abrir os seus olhos espiritual. Você fez escolha aí, mas deixa eu guiar os seus passos. Nas mãos de Jesus tem solução. O resultado da vida dessa mulher era o quê? Morrer ali mesmo. Porque era a lei. E ela ia morrer ali. Mas Jesus chegou primeiro. O que ele falou? Ninguém... E disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, pode ir e não peques. Mas Deus não veio, Jesus não veio condenar, ele veio nos salvar. As nossas atitudes geram consequências boas ou ruins, mas em tudo eu vou contar com a graça e a misericórdia de Deus. A gente não vê muitas pessoas aí numa cidade aí, que a pessoa tá lá no mundo errado lá. Tá no mundo errado. Tá para morrer. Aí a turma lá respeita um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala assim, não, ele vai buscar Deus. Se sair, o povo lá ameaça ele. Não é? Não é assim que eles falam, se sair dos caminhos de Deus aí, se sair da igreja. Por quê? Porque eles respeitam a bondade e a misericórdia de Deus. Não, mudou o caminho? É isso que você quer? Irmãos, o que eu preciso entender? Na presença de Jesus tem solução. Apresenta para Jesus essa questão. Mas eu já apresentei 1000 vezes, apresenta de novo. Entendendo que Ele está guiando os teus passos. Não toma decisão sem antes Ele te direcionar os teus passos. Vou fazer isso. Toma conselho, toma direção. Tô tentando fazer isso, vai ter impedimento. Eu já fiz tal coisa. Eu já tive uma experiência lá atrás. Aí eu tô querendo fazer outra. Eu já sei que tem um vestígiozinho ali de meio que uma confusãozinha. Foge disso, seja esperto. Seja esperto. O que Deus dá a direção, ó? Você vê que tem um pouquinho de resistência, não tem? Então presta atenção. Deixa eu abrir seus olhos espirituais aí para você enxergar. O que essa mulher viveu? Ia morrer, não ia? Mas Deus foi lá e mudou o caminho
e estava traçado para ela, porque ela chegou na presença de Jesus. O que para mim e para você não tem saída e não tem solução, ela deve ter olhado para a situação, ela falou assim: meu, eu vou levar umas pedradas e esse homem aqui vai ser preso do meu lado. Não foi assim? Às vezes a gente pensa que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas Jesus tem uma estratégia. Olha só, quando Jesus libera a palavra, a solução chega. Ele liberou a palavra, ó, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Liberou a palavra, o milagre aconteceu. Liberou a palavra, a bênção chegou. Na presença de Jesus, nós vamos escutar e ver milagre acontecer. Jesus liberou a palavra, o milagre aconteceu. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus, graças a Deus.